Olá, Clailton Luiz, CEO da Line Coaching. Eu quero aproveitar esse mês em que lembra-se o Dia dos Pais, né? Deveria ser todos os dias, mas é um mês em que a gente lembra mais dos pais, para compartilhar com você algo importante que eu aprendi com o coach, que tem a ver com prioridades na vida e que me ajudou a ser um pai melhor. Antes de conhecer o coaching, eu não tinha uma boa gestão de tempo e achava que a minha carreira era mais importante do que as outras coisas na minha vida, né? Eu achava que o maior projeto da minha vida era a minha carreira ou a minha empresa no momento, né? Eu era gestor de uma empresa e achava que aquilo era a coisa mais importante na minha vida, portanto eu levava trabalho para casa. E não foram poucas as vezes em que o meu filho me chamava para brincar e eu dava uma bronca nele para ele não me atrapalhar, que eu tinha trabalhos a realizar em casa, depois que vinha do trabalho. Então saía de casa às 8 da manhã, chegava em casa 20 horas, né, 8 horas da noite, e ainda tinha trabalho. Meu filho queria brincar comigo, minha família queria minha atenção e eu não podia porque eu tinha que trabalhar. E ficava às vezes até a madrugada trabalhando, e quando eu terminava meu filho estava dormindo. E assim foi por muito tempo, até que um dia a minha esposa teve que viajar e eu tive que ficar com meu filho. Ela teve que se ausentar por um tempo e eu tive que ficar com meu filho, e o meu filho chorou dizendo que não queria ficar comigo. Aquilo me machucou bastante e me chamou bastante atenção. Por que meu filho não quer ficar comigo? E o meu filho não queria porque me via como um estranho. Eu era um estranho dentro da minha casa. Então, naquele dia, eu resolvi mudar isso, né? Que tipo de prioridade era o meu filho para a minha vida? Todas as vezes que o meu filho dizia para mim, vinha até a mim e dizia: pai, deixa eu brincar com você, eu falava ao meu filho: agora não, filho, pai tem coisas importantes para fazer. Eu estava dizendo para o meu filho: te aquieta aí, moleque. Eu tenho coisas mais importantes do que você na minha vida nesse momento. Ou seja, nesse momento, você não é a coisa mais importante na minha vida. Então isso se tornou muito sério para mim naquele momento, quando eu visualizei um futuro. Se o meu filho não me reconhece como o pai dele agora, como será daqui a alguns anos? Que tipo de pai eu quero ser para o meu filho? Então, aí entra o processo de coaching, né? Que tipo de pai eu quero ser daqui a 5, 10 anos? E o meu estado atual, que tipo de pai eu sou hoje? Prioridade: eu quero ser um pai no qual meu filho possa se orgulhar. Ser um bom pai para o meu filho. Definir alguns alvos, como você aprende no nosso treinamento. Alvos, ou seja, atitudes, tarefas, objetivos, pequenas metas mensuráveis que eu possa realizar diariamente ou dentro de um período, que vão me levar até aquela visão de futuro. Esses alvos precisam ser ações, atitudes que apontam para essa visão. Por isso eu chamo de alvos, né, e não de qualquer outro tipo de atividade. E depois eu comecei a priorizá-los na minha agenda. Eu tive uma ideia, que foi um alvo meu, que eu chamo até hoje de o Dia do Pai e do Filho. Eu escolhi segunda-feira para ter um tempo com meu filho, um tempo especial. Então todas as segundas-feiras, às 18 horas, quando eu chegava em casa, era o tempo que eu dedicaria ao meu filho. Eu não colocaria a mão em nada, era só do meu filho. Reuni minha esposa, né, meu filho, e expliquei para eles: quero apresentar para vocês o projeto Dia do Pai e do Filho. Então eu desenhei para o meu filho, que na época tinha 6 anos de idade, expliquei para ele como funcionaria. Meu filho achou aquilo fantástico. No Dia do Pai e do Filho eu faria o que ele quisesse. E aí ele definia: pai, eu quero que você crie para mim nós vamos montar barraca na sala. Cheguei até a montar barraca na rua e passei a madrugada com meu filho no quintal da minha casa. Foram momentos maravilhosos, mágicos. Um dia meu filho pediu para que eu fizesse no Dia do Pai e do Filho uma caça ao tesouro. Eu fiquei o dia inteiro de uma segunda-feira no meu trabalho, praticamente pesquisando na internet a caça ao tesouro. Quando eu cheguei em casa, cheguei com os papeizinhos, escondi eles ao redor da casa, do quintal, e fiquei brincando com meu filho lá. E teve momentos
em que eu estava cansado e eu pensava, hoje é dia do pai e do filho. Meu Deus, meu filho está me esperando com sangue nos olhos lá em casa. E eu chegava e estava ele lá no portão. Eu abri o portão e ele estava lá me esperando, dando pulinhos saltitantes, me esperando para o dia do pai e do filho. Hoje é dia do pai e do filho, hoje é dia do pai e do filho. E eu convidava ele, filho, vamos para o shopping, o pai vai pagar tudo para você, McDonald's, vamos ao cinema, o pai gasta o que for preciso. Ele dizia, não, nós vamos ficar aqui em casa e nós vamos brincar. Às vezes o que ele queria é apenas uma brincadeira. Eu descobri que para fazer meu filho feliz eu não precisava nem gastar. Bastava ter um tempo de qualidade com ele. Dedicar a ele aquela prioridade. Nesse planejamento de ser um bom pai, o dia do pai e do filho foi um dos alvos. Listei outras coisas também. E aí eu aprendi que um processo de coaching simples poderia mudar a vida de uma pessoa. No caso do meu filho. Meu filho vai ser uma outra pessoa. Meu filho terá um futuro diferente, só por causa de um pequeno alvo, apontando para uma visão de futuro incrível. Imagine o que você pode fazer na sua vida, né, listando alguns alvos, tendo uma visão de futuro, priorizando o teu filho, por exemplo, como algo importante na sua vida e definindo uma visão de futuro para o teu filho, para você como pai, né, como mãe, enfim. Defina algumas prioridades relacionadas à sua família e você será feliz e fará aqueles que estão à sua volta também felizes e com um futuro mais extraordinário. Forte abraço, um feliz Dia dos Pais a todos. Até o próximo vídeo.